Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente vai abrir agora a nossa trilha Metaverso, NFTs e a Porta do Mundo Digital. Queria convidar aqui para participar com a gente a Duda Bastos, diretora de negócios para as indústrias de serviços financeiros, tecnologia, telecomunicações e apps da Meta Brasil. O Jorge Garrido. Jorge Garrido é da First Tecnologia do Santander Brasil. E o Tiago Dias, que é vice-presidente de estratégia para Fintechs e Labs da Mastercard. Por favor, sejam todos muito bem-vindos para nosso bate-papo sobre o metaverso aqui. Queria começar primeiro com uma enquete bem rápida para saber quem já fez alguma ação no metaverso, ou participou de alguma festa, ou fez alguma compra, ou participou de foi num shopping. Só levanta a mão, por favor, só para a gente saber. Bacana. E quem participou no metaverso, quando vocês se caracterizam como vocês são mesmo, ou vocês dão uma caprichada? Assim? Como é que vocês se colocam no metaverso? Só levanta a mão se dá uma caprichada ou são como vocês dão uma caprichada. Tá. Não, então estamos juntos. Aí, então era isso. Quem não participou ainda, eu só queria convidá-los. Quem nunca entrou no metaverso, a gente está aqui no terceiro andar com uma mesa bem bacana para vocês poderem participar de uma primeira reunião e ter uma primeira oportunidade de imergir neste metaverso, inclusive com a plataforma da própria Meta, que a gente está com um outro parceiro aqui nos ajudando nessa primeira experiência, né? Então, a primeira pergunta aqui eu quero encaminhar para o Tiago, para a gente falar sobre... na verdade, é com o Jorge que eu vou começar, desculpa. Queria falar um pouquinho, Jorge, como é que você está vendo, nesse novo momento que a gente está passando, se tem alguma expectativa de a gente chegar realmente ao metaverso, porque a grande dificuldade que a gente vê é a interoperabilidade. Daí eu treinei essa palavra também, interoperabilidade. Há vários metaversos, né? E alguns metaversos mais avançados estão mais avançados e outros ainda se desenvolvendo. Mas continua aquela discussão de a gente criando os seus nichos, e essa integração acabou ainda não acontecendo. Em que momento a gente está aqui e como é que você vê essa possibilidade de a gente avançar nessa interoperabilidade, a gente conseguir participar todo mundo da mesma festa, tá todo mundo junto. Eu fiquei a noite inteira treinando, né? Minha esposa me ligou ontem, interoperabilidade, né? Mas é melhor não falar, vamos passar essa parte. Bom, primeiramente queria agradecer a Febraban, o Santander e a First, né, pelo convite de estar aqui. Agradecer a presença de todos que estão aqui no auditório, o pessoal que está aí do lado de fora, a galera que está passeando pela feira, mas ligada aqui no nosso canal. Não deixa de ser uma experiência imersiva, né? Exatamente. Bom, falando antes de conexão, né, eu queria explorar um pouco, né, sobre as portas do mundo digital. Então, existe aquela dúvida, né? Quais são as portas, quais são os caminhos, quais são as integrações que existem. Alguns podem dizer que as portas do mundo digital são sistemas de autenticação, né? Mas pensando um pouco mais alto nível, né, a gente vive hoje num mundo hiperconectado. Então, eu acho que o nosso grande problema hoje não é conectar os mundos, né? E sim ter, de fato, um caso de uso concreto, uma aplicabilidade, né, para o uso real, que não deixa de ser um novo canal, né? Eu vejo os mundos virtuais ou o metaverso como um novo canal, né, muito forte ainda no tema de entretenimento, diversão, mas que vem ganhando força no cenário corporativo, né? Nós vemos várias empresas aí já apostando em questões comerciais. Nós temos, né, algumas referências, por exemplo, a Gartner, há pouco tempo comentou que ainda nessa década, 25% da população mundial vai passar ao menos 1 hora no metaverso por dia, né? A McKinsey também recentemente falou que é um mercado de 5 trilhões de dólares, né, focado basicamente em e-commerce. E uma curiosidade, né,
uma matéria de um dos nossos amigos do Valor Econômico, saiu agora esse mês, falando sobre uma aglomeração em frente a uma lanchonete, chama Avalanches, não sei se vocês conhecem, fica em Alta Vista, e uma aglomeração de entregadores, né? E na verdade essa lanchonete ela fica dentro do GTA, né? Um RPG, é o Grand Theft Auto, e é uma lanchonete ali que tem entregadores que ganham dinheiro, né? Fazendo entregas neste mundo virtual. Lembrando que metaverso não é algo novo, né? A gente tem ali a obra, né, do livro Nebraska, em 1992, né, que teve a ideação de metaverso, mas ganhou muita força, né? E ninguém melhor do que a Duda para falar um pouco mais adiante sobre esse assunto, com a estratégia do Facebook, né? Agora Meta, que trouxe à tona a pauta, né, do metaverso. A gente já vê vários ambientes rodando. Então, a questão da conectividade, para ser mais direto, é algo que vai acontecer natural, né? A gente ainda tem alguns desafios de telecomunicação, de infraestrutura, inclusive de acessibilidade aos devices, né? Mas eu acredito que nos próximos anos, ainda nessa década, a gente já vai estar vivendo esse novo mundo. Tá. Depois, mais para frente, eu vou perguntar para vocês sobre quais são os serviços que vocês já estão fazendo para trazer para a gente no metaverso. E aí eu queria aproveitar, então, agora que você deu a deixa aí para a gente falar depois da Meta, guarda para a gente esse segredo que você falou que ia contar aqui, tá, Duda? Vamos então para o Tiago. Tiago, por favor, com relação a serviços, né? O que já, meio de pagamento, o que já está acontecendo, se está acontecendo no metaverso? A gente já tem jogos, né, sendo pagos ali por meio do metaverso, isso já acontece há algum tempo. Eu queria que você falasse, isso que acontece nos jogos é o metaverso para vocês? Vocês já consideram isso, o metaverso? E como funciona e que novos serviços a gente já podia oferecer a partir de agora, né? Legal. Bom, primeiro também agradecer, né? Agradecer a Febraban, a organização, o convite e ter a oportunidade aqui de representar a Mastercard falando desse assunto que está tão quente aí no momento, né? Para responder a sua pergunta, eu vou ter que quebrar ela em algumas partes, porque a gente precisa começar primeiro, né, explorando um pouco o que o Garrido comentou aqui, de que o metaverso não é um conceito novo, né? Muito provavelmente os filhos aqui estão essas horas, muito mais do que 1 hora por dia, já vivendo o metaverso, já fazendo transações, já gerando um mercado muito rentável e volumoso do ponto de vista de transações e pagamentos, né? Eu vivo isso todas as semanas, recebendo pedidos para comprar o pacotinho, para desbloquear o baúzinho. E ali, na verdade, né, na plataforma do Roblox, por exemplo, ou indo um pouquinho mais atrás na minha época, aí, o Second Life, né, isso já acontecia, né? Quando você vai para o mundo do metaverso que está conectado com blockchain, havia uma tendência de que os pagamentos fossem todos também em criptomoedas. E o que a gente tem trabalhado enquanto marca é habilitar cada vez mais a aceitação das vias tradicionais, né? Então de cartões de crédito, débito e pré-pago, em todas essas plataformas. Isso a gente já vem fazendo de forma consistente e massiva, habilitando marketplaces de NFT, transações que acontecem dentro dos jogos, e isso é uma oportunidade por si só. A segunda parte da resposta tem a ver com o lado de serviços e experiência, né? A gente, como marca, vem evoluindo aí bastante rápido nos últimos anos, né? Quem acompanha esse lado de marca, né, espero que tenha notado, né? A gente abandonou as letras. Primeiro a gente tirou as letras maiúsculas, que criavam um vínculo muito forte com o cartão. Depois abandonou as letras, então hoje a gente usa o símbolo, né, que tem por trás, obviamente, toda uma estratégia digital, né, como você aplica a sua marca e como você cria a lembrança de marca sem ter que ter um texto por trás. Combinado com isso, a gente sempre foi muito focado e muito posicionado em experiências. Então, uma outra assinatura que todo mundo deve conhecer é o Priceless, né? Coisas que não têm preço. E aí a gente conecta isso com os nossos assets de patrocínio globais, são mais ou menos 220 ao redor do mundo, para construir experiências no metaverso. E aí eu vou para a terceira parte da resposta, que é o estágio que o mercado está, e é o que eu acredito que, como o Garrido comentou, daqui a alguns anos a gente vai ver isso tendo adoção massiva. Eu acho que as corporações estão fazendo incursões de experimentação
e aprendizagem. Ainda não existe um framework, ainda não existe uma fórmula, né? E também não estão explorados todos os casos de uso possíveis no metaverso. E aí depois eu vou contar um pouquinho mais cada um dos casos de uso que a gente já fez. Tá certo. Mas com relação ao você consegue vislumbrar um tempo para isso, para a gente conseguir fazer essa integração? Você consegue imaginar uma situação? Nós estamos falando de coisas de 5, de 10 anos? É uma pergunta, a pergunta de 1 bilhão, né? Mas quando a gente olha para o que aconteceu para trás, né? A tecnologia de blockchain e cripto, ela é a tecnologia mais rapidamente adotada na história da humanidade, né? A internet tinha sido antes, e a cripto e blockchain e ativos digitais já se tornou, já passou. Então é de se esperar que a adoção de novas tecnologias e a tal interoperabilidade também caminhe num passo super acelerado. É difícil predizer, mas eu acho que a gente vai ver isso muito mais rápido do que a gente imagina. Obrigada. Queria agora vir com a Duda para falar um pouquinho, adiantar ali o que o Jorge já falou com relação à mudança do Facebook para a Meta, né? O Facebook já vinha, como ele falou, do livro do Stevenson ali, em 92, mas o termo Meta foi esquecido, o metaverso, por um tempo. Porém, quando o Facebook assumiu o primeiro metaverso, depois ali reduziu para Meta, houve o boom de novo e começou-se a trazer o metaverso de volta para a discussão e a partir daí cresceu grandiosamente. Eu queria que você contasse para a gente esse movimento e o que você pode dizer da Meta. Quais são os planos, qual é o projeto, qual é esse grande projeto e onde estaremos, como vamos participar disso, como as pessoas, as empresas vão se integrar e qual é esse enorme mundo aí que a gente pode participar. Obrigada, Denise. Bom, primeiro eu quero agradecer, claro, a Febraban pelo convite para estar aqui falando sobre esse assunto apaixonante e representando a Meta. Eu queria falar que meus pronomes são ela e delas. Eu também quero fazer uma audiodescrição para ser bastante inclusiva. Eu sou mulher, tenho um cabelo até o ombro, meio mesclado, estou com uma roupa toda vinho, bem agasalhada porque hoje está frio. E vamos falar de Meta. Primeiro, acho que eu queria fazer uma enquete aqui. Eu queria saber quem da audiência aqui já usou um filtro no Instagram. Gente, vamos lá, sem timidez, né? Então, se todo mundo aqui já usou um filtro de Instagram, a maior parte dos filtros hoje são em realidade aumentada, que é uma das tecnologias realmente que a gente aposta para o metaverso. Agora vamos falar por que o Facebook se tornou metaverso. Para a gente, o metaverso é uma evolução, é a próxima internet. E é a evolução de uma longa jornada de tecnologias sociais. De fato, são muitos ambientes onde a imersão é a principal característica dessa interação online e é uma mistura, é uma tecnologia híbrida, onde o mundo físico, real e o mundo online vão se encontrar. Para o Facebook, Meta agora, né, a nossa missão é realmente empoderar as pessoas para criar comunidades e aproximar o mundo. Então, acho que não tem nenhuma empresa numa posição tão importante que é essa aproximação entre as pessoas e a formação de comunidades, que é a nova interação social. Por isso que a gente também, acho que é importante falar que não é uma empresa que vai construir o metaverso, né? O metaverso é uma construção conjunta, é um ecossistema. E a pergunta que você fez, né, sobre tempo, a gente está olhando para esse tempo, para um tempo de uma década. A gente não acredita que antes de 5 a 10 anos a gente vai estar experimentando o metaverso na sua plenitude, né? Então, o que a gente fez? A gente criou, a gente já tinha uma org dentro do Facebook, que era uma org de realidade aumentada e realidade virtual. Essa org foi uma org que tem agora um tamanho bastante importante, se chama Reality Labs, e que é a nossa primeira incursão nesse universo. Hoje, essa missão de aproximar as pessoas e tornar essa interação online a mais imersiva possível, e ajudar a quebrar, né, os limites da distância e do tempo, eles são core para o nosso desenvolvimento de produto. E como a gente conecta 3 bilhões de pessoas no mundo, a gente estar com essa missão agora para o metaverso faz com que o metaverso vai ser muito mais acessível e vai estar sendo incorporado ao desenvolvimento de Instagram, Facebook e WhatsApp.
A gente, inclusive, nesse Reality Labs, a gente começou a entrar no mercado de hardware. Você citou, né, Denise, que a experiência no terceiro andar usa a nossa tecnologia. Né? A gente tem um headset de realidade virtual, que é o Oculus Quest 2. Ele ainda não está disponível no Brasil. Essa era uma questão que eu ia falar sobre isso, acho bacana você ter citado. A gente falar um pouco de valor, falar um pouco da usabilidade, porque, né, incomoda, a gente estava discutindo isso ali. O Oculus Quest é um device que está disponível nos Estados Unidos, está disponível na Europa. A gente está desenvolvendo cada vez mais e aprendendo com a utilização dele, com os casos de uso. E a gente também desenvolve software, porque uma parte importante que a gente já está vendo, além do universo de gaming, que vocês já mencionaram aqui, que é um universo que já dá para a gente esse gostinho do metaverso. Aliás, eu tenho um filho de 16 anos, então comprar skin no Fortnite, foi a minha primeira experiência, na verdade, no metaverso. Além do universo de gaming, a gente também olha muito para o futuro do trabalho. Né? A pandemia acabou acelerando muito esses planos e a gente desenvolveu o Horizon Workrooms, que pode ser experimentado no Quest 2, que é já uma experiência de trabalho que leva para essa visão onde a gente não nota muito que está online, né? Porque assim, a gente acredita que não vai substituir o contato físico, mas vai sim possibilitar o que hoje não é possível, que é a gente ter uma experiência cada vez melhor, mais próxima e engajadora, estando distante fisicamente. O hardware ainda não está disponível no Brasil, por uma razão muito simples, embora complexa, que é justamente a gente só vai expandir para fora dos Estados Unidos e Europa quando a gente tiver o device que a gente acredite que vai ser o device correto para essa expansão global. Né? Hardware é uma indústria nova para a gente, né? E não é uma indústria simples. E a gente vai ter uma novidade até o final do ano de um novo device, levando em consideração o que a gente já está aprendendo nesses mercados com relação a peso, ergonomia, interação, uso por muitas horas seguidas de um device em realidade virtual. Então, eu posso te falar sobre isso. Né? O price point está alinhado com o mercado americano. Então, hoje, os devices que estão aqui são devices que as pessoas compram fora e trazem. A gente ainda está trabalhando com a Anatel e ainda não temos essa previsão de chegar aqui. Pedir que tenha grau. Uma solicitação para quem usa óculos, porque é uma dificuldade que às vezes Denise, a gente tem. Um dos princípios, assim, quando a gente fala em desafios do metaverso, além das questões de tecnologia, a gente coloca como princípios segurança, privacidade e inclusão. Então, esse ponto que você falou não é menor. Sim, né? sim. Deficiência visual é algo tão comum que a gente realmente precisa também incorporar isso a esses headsets. Muito bom, muito bacana. E aí, aproveitando, você falou também com relação deu a dica aqui dos profissionais, né, também. Eu queria voltar ali no Jorge para falar um pouco disso. A gente tem no Brasil profissionais aptos a desenvolverem projetos para o metaverso? Porque a gente tem os profissionais, temos desenvolvedores extremamente competentes trabalhando em games, mas quando a gente amplia para falar do metaverso, né, que é um outro mundo, né? Não é só falar de games, quando a gente está falando aqui, tem N serviços, estamos falando de saúde, porque você pode ser atendido ali, a gente está falando de educação, que é uma gama aqui que você tem para ser atendido ali no metaverso. A gente tem profissionais capazes aqui. Como tem os bancos se estruturado também nessa área financeira para poder atender essa demanda no metaverso? Perfeito, Denise. Bom, você tocou num tema de pessoas, né? Eu trabalho na First hoje. A First é a empresa do ecossistema Santander. A gente tem aqui 3 pilares, né? Our People, Our Results e Our Innovation. Então, eu trabalho nesse pilar de pessoas. E esse já é um problema atual, independente do metaverso. Né? A gente tem hoje estimativa de 800 mil postos de trabalho no mercado de tecnologia brasileiro, nas tecnologias atuais. O profissional brasileiro é um profissional diferenciado, flexível, muito bem visto pelo mercado. Né? Então, a gente tem sim pessoas qualificadas no Brasil. Temos profissionais hoje que atuam no mercado de games, né? Com entregas bem relevantes.
mas ainda é um desafio, né? Eu estava refletindo sobre esse tema esses dias, né? Se a gente hoje empregar 1 milhão de pessoas no setor de tecnologia, a gente indiretamente gera 4 a 5 milhões de empregos. Então a gente já resolveria o problema de desemprego no país só investindo em qualificação de pessoas para o mundo de tecnologia, né? E hoje não tem desculpa, né? Nós temos diversas plataformas gratuitas para as pessoas se qualificarem, diversos programas também que as empresas fazem, né? A gente, do ano passado para cá, o Santander deu mais de 200 mil bolsas gratuitas de iniciação na tecnologia ou para quem queria fazer uma transição de carreira. Então, hoje, as empresas precisam sim investir no desenvolvimento das pessoas, principalmente incentivando para que essas pessoas busquem pela qualificação. A gente tem capacidade, tem uma população diferenciada, uma população guerreira, né, que passa por diversos problemas, mas assim, é um celeiro aqui de talentos que eu acredito que a gente precisa explorar cada vez mais, né? Então, não temos hoje, né, a quantidade que a gente precisa para o nosso dia a dia. Pensando em metaverso, como bem o Thiago falou, a gente está numa etapa de experimentação, né? A gente está aprendendo. Então, nesse aprendizado, é uma oportunidade para as pessoas que se anteciparem, né? Quem tomar risco primeiro, corre o risco de abraçar as melhores oportunidades, né? Então, fica a dica. Eu acho que é a carreira do futuro, né? O arquiteto do metaverso, o engenheiro do metaverso, o modelador 3D, né? Tem uma série de possibilidades hoje, né, Thiago? Eu ia comentar exatamente esse tema do restante da cadeia de valor aí, né? Porque para você colocar uma iniciativa de pé, né? São diversas camadas de profissionais e habilidades diferentes, né? Então, a gente tem feito iniciativas, a gente acabou de entregar a iniciativa da Copa América feminina. Foi a primeira vez na história do campeonato que teve um sponsor oficial, né? E a Mastercard patrocinou o campeonato. E os desafios eles passaram desde quais eram os profissionais de marketing adequados, para quais eram os profissionais de data privacy adequados, até para seguir todos os princípios que você bem falou, né, de inclusão, de privacidade, de segurança, como colocar no ar uma iniciativa que fosse não só imersiva, mas também contextual. Aí você tem que chegar até quais são os artistas que já estão capacitados para, por exemplo, criar um NFT que foi usado como troféu da melhor jogadora de cada uma das partidas, que também aconteceu pela primeira vez nessa Copa América feminina. Então, tem sim, óbvio, e a maior parte, né, o heavy lift está nesse lado da tecnologia, mas é importante a gente também pensar que tem todo um desdobramento, né, para você conseguir colocar uma iniciativa no ar com sucesso, né? E, de novo, vou continuar reforçando aqui a parte da experimentação e aprendizagem, né? Então, todos os riscos que você tem quando você coloca uma iniciativa desse tipo no ar, e o tema da multicanalidade. Não a interoperabilidade necessariamente, mas tudo que você faz no mundo virtual pode te gerar também impacto no mundo real. Como que os canais da sua empresa estão preparados para tratar isso, né? Eu lembro aquela curva de quando as mídias sociais passaram a ter uma voz mais relevante do que uma reclamação no saque, né? Todo mundo teve que correr para aprender a ter o gestor de mídias sociais, ter automação, tecnologia. A gente vai ver exatamente isso acontecendo de novo. Vai ter toda uma nova onda de gente especializada nisso. Dentro da Mastercard, posso dizer, porque hoje eu já fiz 4 reuniões, todas focadas em blockchain e cripto, vim correndo para cá, volto para o escritório, tem mais uma apresentação sobre cripto, e a gente tem dedicado mais ou menos, da equipe que está, né, focada nessa iniciativa, mais ou menos 80% do nosso tempo em educação. E educação de forma massiva, desde o mais básico conceito até casos de uso, lições aprendidas e tudo mais. Então, hoje, o que eu vejo assim, está muito esforço, né, em criar os profissionais, identificar quais são os profissionais, quais as tecnologias, educacional na base, para que a hora que isso tomar escala e proporção, o ecossistema esteja melhor preparado para lidar com todas as consequências dessa migração massiva para o mundo digital. Isso, eu queria até fazer um comentário, por favor. posso? Claro, vamos lá. Eu queria comentar sobre justamente a parte de capacitação. Eu acho que, de todos os desafios, esse é o mais iminente e o que precisa ser endereçado desde já.
E a gente, inclusive, está investindo 150 milhões de dólares durante 3 anos para capacitar a próxima geração, né, a geração dos futuros desenvolvedores e criadores do metaverso. E eu tenho a excelente notícia também de dizer que aqui no Brasil, a gente anunciou na semana passada, a gente lançou com uma parceria com a AWS para capacitar 50 mil brasileiras, na verdade, em nuvem, marketing digital e tecnologias para o metaverso, né, como realidade aumentada, por exemplo. Muito é um bacana, programa muito bacana. E como que as pessoas podem bom, né, gente? Porque se qualificar para participar dessa aproveita o Brasil tem que estar, né, nesse mesmo pacing. A gente não tem o hardware ainda, mas a gente vai ter as pessoas. E são pessoas, esse programa tem foco, né, para pessoas acima de 18 anos e adultos, egressos de escolas públicas, e vai priorizar grupos subrepresentados, como mulheres, profissionais negros e representantes de LGBTQIA+. Parabéns. Porque justamente inclusão, né? A gente que está tendo a possibilidade de construir isso desde agora e juntos, a gente quer que seja realmente uma oportunidade para todos. E a gente está priorizando alguns estados do Brasil junto com a AWS. A gente está falando de São Paulo, Minas, Paraná, Goiânia, Pernambuco, Alagoas e Amazonas. Maravilha, parabéns, um excelente trabalho de vocês, notícia, né? Excelente notícia para dar aqui para a gente. Justamente eu ia perguntar sobre inclusão para o Thiago ali com relação aos profissionais. E olha o seguinte, Denise, o Brasil está nos top 10 países no mundo de criadores de realidade aumentada já. E a gente mal começou. Então, o potencial que a gente tem aqui é enorme. A gente está super feliz. Parabéns. Muito bom, muito bacana essa notícia. E aproveitando aqui falar com você com relação segurança. Eu queria perguntar um pouquinho se vocês, quando a gente pensa aqui no metaverso, e as pessoas, acho que foi o Thiago que falou, né, com relação à segurança, LGPD e tudo mais. Como é que a gente pode se precaver, se cuidar, se proteger, porque também fica um ambiente mais aberto. Porque a partir do momento que a gente está convidando todo mundo para a festa e para a mesma festa, a gente acaba abrindo um pouco mais esse ambiente. Você pode começar, Thiago, por favor? Daí depois eu queria que os dois comentassem também como é que o setor está se prevenindo e como é que aqui a Meta também está se cuidando disso. Legal. É uma pergunta bastante complexa porque tem vários elementos, né? Eu vou tentar passar por alguns deles, né? O primeiro deles é que a inclusão, ela é obviamente necessária e super positiva, mas ela traz também os seus desafios, porque a partir do momento que você abre para todo mundo, o bem e o mal, né, estão ali. E aí esse começa a ser o primeiro desafio, e foi um pouco do que a gente passou na construção de iniciativas, né, de como criar uma camada de governança, né, ou seja, quais são as regras do jogo que você vai aplicar dentro desse novo mundo virtual, né? Obviamente, cada uma das plataformas, né, Decentraland, Sandbox e outros, eles têm as suas regras, mas quando você, como marca, está ali interagindo com o seu público, né, com os seus clientes, você também precisa se posicionar e colocar as suas marcas e valores ali. Então, aqui é um pouco mais do ponto de vista de governança, os acordos sociais que precisam acontecer nesse mundo digital. Isso está em construção, né? A gente viu recentemente notícias de crimes acontecendo dentro do mundo digital sendo julgados no nosso mundo real com as mesmas leis. Então aqui é um desafio tremendo aí enquanto sociedade, né, de como a gente vai lidar com isso. Mas agora eu vou mudar para o lado onde a Mastercard, né, consegue trazer soluções e adicionar valor, né? Um dos grandes fatores que a gente notou nessa aceleração digital, seja qual for, né, o uso de aplicativo, mais tempo na frente do celular, o uso de pagamentos digitais. Então, um exemplo, né, pagamentos sem contato e pagamentos digitais e a gente estima que vão chegar a metade de todos os pagamentos do mundo de cartões até o final desse ano. Isso, há 2 anos atrás, pagamento sem contato praticamente não existia. Tudo isso vem com um desafio gigantesco, que é gestão de identidade digital e verificação de identidade digital. Então, essa é uma área onde a gente tem investido muito, né? Tanto desenvolvendo produtos dentro de casa, como comprando empresas que a gente entende que trazem soluções aderentes ao que o mercado precisa. Então, alguns exemplos, a Ekata, que é uma empresa que a gente comprou há alguns anos,
que ela tem um foco em ajudar na entrada a validar se aquela identidade é uma identidade previamente verificada. Então, já te ajuda numa camada de segurança. Uma outra empresa que a gente comprou e hoje usa em vários, inclusive parceiros grandes globais como a Apple, é a NuData, né, que tem uma solução de autenticação por biometria passiva. Então, imagina que a forma como você interage com o seu dispositivo nos dá dicas de se você é você mesmo. Eu pedi para você explicar. Biometria passiva. Biometria passiva é a pressão Isso, com que você aperta a tela do celular, a altura que o meu celular está. Então, se ele percebe que ele está, na média, 20 centímetros mais alto do que geralmente está, muito provavelmente está no bolso de uma outra pessoa que não sou eu. Se eu começo a digitar com o lado direito, mas eu sou canhoto, muito provavelmente não sou eu. E ajuda também a reconhecer padrões, né? Então, comportamento, né? Padrão de comportamento e para prevenir ataque, human farm, robô, enfim, todos esses tipos de ataques mais sofisticados. Essa ferramenta ajuda a conter isso. E ela tem aplicação muito além de cartões, né? Isso é um tema também que é importante. Então, tudo isso que eu estou falando, você pode usar para abertura de conta, né? E quando eu digo abertura de conta, é criação do seu usuário numa determinada plataforma, fazer o seu próximo login, se manter autenticado, realizar uma transação dentro do ambiente digital. Tudo isso acaba tendo uma proteção adicional através do uso de cibersegurança e inteligência de dados. Então, aqui é uma área onde a gente está investindo muito, né? Muito pelo lado de aquisição de empresas, mas empacotando todas essas soluções dentro da minha esteira de serviço. Então, acho que aqui a gente consegue ajudar bastante no sentido de verificar a identidade, autenticar uma determinada transação e também identificar do ponto de vista de lavagem de dinheiro, que é um elemento super relevante também, e a gente vai ver acontecer, vamos ver notícias sobre isso, a gente vai ver notícias sobre hackeamento de mundo virtual, roubo do meu skin, isso vai acontecer. O tema é como que a gente se prepara e se previne para quando isso começar a acontecer com maior intensidade. Então, de novo, verificação de identidade, autenticação, validação de transação, seja ela qual for. Eu acho que aqui é um espaço onde a gente consegue ajudar bastante. Quando você descentraliza, você democratiza, porém você tem você tem os desafios e a dificuldade desse controle, dessa segurança. Eu queria que você, Jorge, complementasse, por favor, lá na First do Santander, como é que vocês estão conduzindo isso, como é que a indústria financeira está trabalhando essa segurança e pode dar garantia para a gente de que a gente está protegido no metaverso, que a gente vai poder entrar e aproveitar. Perfeito. Bom, na verdade não é uma preocupação do futuro, é a preocupação do presente, né? Nós já vivemos no mundo digital. Acho que se eu perguntar aqui quem tem dinheiro no bolso hoje, espero que a minoria levante a mão. Eu não uso dinheiro já faz um bom tempo, né? O Pix veio para revolucionar o mercado, né? Então é o sistema de pagamento aí, um dos mais modernos, se não o mais moderno do mundo. No começo que foi lançado, a gente teve questões de segurança que a gente não esperava, né? Os fraudadores estão cada vez mais criativos, então já é um problema que a gente vive hoje, né? E no Santander e nos grandes bancos, né? E nas grandes operadoras, por exemplo, de cartão, isso é prioridade máxima, né? A gente tem ali como prioridade zero ter a segurança e dar a segurança para os nossos clientes. Então, o metaverso não vai ser diferente, né? Eu acho que as questões ali de definição, por exemplo, esse exemplo que o Thiago deu da lei, né? A lei do mundo físico está sendo aplicada por conta de um crime de assédio que aconteceu no metaverso. Então, existem algumas arestas que precisam ser fechadas em relação a isso, mas a segurança cibernética por si só, ela já existe, né? O investimento é gigantesco que nós temos hoje. E nesses novos canais a gente vai continuar investindo, né? O Thiago falou de biometria, já tem um estudo de fazer captação de ondas cerebrais para validação de biometria, né? Então, hoje, alguns defendem que a voz, né, é o meio mais seguro de autenticação, né, além do tema de biometria passiva. Mas com ondas cerebrais, né, até que um hacker descubra alguma forma de burlar, a gente entende que seria um próximo caminho, né? E os devices também vão estar cada vez mais integrados ao nosso corpo. A gente está falando de Web 3, mas a aceleração vai ser tão grande que daqui a pouco a gente já vai estar na Web 4. A integração homem-máquina é inevitável,
né? Não vou saber se dizer o prazo, mas vamos colocar aí 2040, a gente já vai estar vivendo um mundo muito próximo a isso, né? Saiu um estudo, eu não lembro aonde, que acho que é 2030, 2035, a gente não vai saber o que vai acontecer de evolução no dia seguinte já, dada a aceleração. Então, o tema da segurança tem que ser tratado na base, né? A gente precisa olhar como, de fato, ter estrutura para isso. Hoje já é o maior investimento que a gente tem, né, na questão de segurança, mas é um mundo novo. A gente precisa aprender. Precisa aprender, o governo precisa aprender, né, quais as leis que vão se aplicar. A gente está falando de uma nova cultura, de uma nova linguagem, né? Esses dias eu falei para minha filha, eu tenho 3 filhos, né, 2 meninas. A de 6 anos eu falei, pô, papai está boiando, né? E ela falou, mas o senhor não está na piscina? Mas tudo bem, né? Então tem algum linguajar que a gente se acha moderno e descolado, mas a linguagem, né, no mundo dos games já é outra. Então, é uma questão de descoberta. É um tema que não pode sair da pauta, né, a questão de cibersegurança. E aí, Duda, para você, por favor, como é que vocês estão avaliando isso e como é que vocês estão conduzindo a questão da segurança? Denise, nossa, essa pergunta que nem o Thiago falou, né? Haja complexidade, é quase que um assunto só para um painel inteiro. E acho que, como o Jorge falou, a nossa preocupação, uma interferência grande aqui, a nossa preocupação com segurança e privacidade, na verdade, está no centro do nosso negócio. E como uma plataforma que conecta 3 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem aprendido todos os dias e cada vez mais. Hoje a Meta tem 40 mil pessoas trabalhando em moderação de conteúdo, por exemplo, né, no mundo. A gente publica trimestral, a gente tem não só os recursos de tecnologia de inteligência artificial para identificar, né, problemas como conteúdo de ódio, né, problemas como fake news, que são problemas que, acho que o Thiago comentou isso. Importantíssimo. Né? A tecnologia está aí, mas o uso que as pessoas fazem dela, por mais que a gente queira se antecipar e vislumbrar, infelizmente, a gente não consegue prever tudo. O que a gente tem feito, acho que já há alguns anos, é colocar isso realmente como centro da Meta e ter uma infraestrutura como nenhuma outra empresa similar à nossa tem, em termos de atuação proativa. Hoje, 99% do conteúdo de ódio dentro das nossas plataformas, ele é tirado da plataforma proativamente, né? A gente empodera muito o usuário com recursos de denúncia, com configurações também de privacidade e controle, e a gente está cada vez mais investindo nisso. E eu acho que, como o Jorge falou, não é uma preocupação para o metaverso, é uma preocupação de hoje, né? Hoje já é para a gente muito importante. Certo. Aproveitar a inteligência artificial. Não sei se vocês viram, tem a Eva, nossa robozinha, que está andando pela feira. E eu queria saber se a Eva, a robô, ou qualquer robô, tem lugar no metaverso. Como é que um robô vai participar do metaverso? Ou se o robô, a robótica, está perdida aí? Como é que fica? Quer começar? Pode começar. Eu começo. Uma pergunta difícil. Não, com certeza, né? É o futuro. A inteligência artificial já está aí, veio para ficar. A gente, né, faz parte desse novo mundo. Mais um aprendizado que a gente precisa ter, né? Então, a gente, até pouco tempo atrás, né, o grande desafio era o cientista de dados. Agora a gente já migrou para o engenheiro de dados, para o engenheiro de machine learning, ou seja, voltamos para questões estruturais, né? Então, e tudo, como eu falei no começo, a gente precisa ver o caso de uso, qual é a aplicabilidade, né, para a inteligência artificial. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente está vendo de forma exponencial problemas que demorariam 50 anos ou demoraram 50 anos para serem resolvidos, e a inteligência artificial, em poucos meses ali, resolvendo o mesmo problema. Então, a gente precisa usar, né, isso a nosso favor, para o bem, né, e também como a gente evita isso sendo utilizado de uma maneira negativa, né? Então, mas a inteligência artificial faz parte desse novo mundo, tem facilitado muito o dia a dia, né? No setor bancário, por exemplo, na parte de atendimento, né? A gente tem um volume muito grande, são mais de 50 milhões de clientes só no Brasil. Então, a gente precisa, de fato, usar a tecnologia ao nosso favor para conseguir ter a previsibilidade, para ser preditivo, para conseguir dar um atendimento inicial de uma forma um pouco mais massiva, né, para quando a gente passar por algum problema, a gente conseguir comunicar bem, de forma mais abrangente possível. Então, são tecnologias que estão aí para que a gente utilize,
mas ainda numa etapa de aprendizado. Que nível de personalização a gente conseguiu chegar já com a tecnologia para atender bem o cliente? A gente tem ali no Santander, né, a digital antes, né, as digitais antes do digital, né? Então, o tema pessoas para a gente é muito forte, né? Então, é o único banco aí que durante a pandemia, por exemplo, seguiu abrindo novas lojas, né? Nossas agências a gente chama de loja, a gente está indo para o interior. Então, a gente leva muito a sério. E a nossa inteligência artificial, o nome é Gente, né? Ela é feita justamente dos nossos colaboradores, das nossas experiências, né? Então, o mais humano possível. E o humano não significa você ter uma voz humana ou um avatar que lembra uma pessoa, mas o quanto ela consegue dar o devido acolhimento para uma necessidade. Então, a gente está, né, olhando muito para isso, né? Aprendendo dentro de casa. Nós somos mais de 50 mil colaboradores só no Brasil. Como é que a gente consegue testar e humanizar a nossa inteligência artificial, né, para que ela consiga resolver os problemas de uma forma mais direcionada. Quer complementar? Eu vou complementar aqui com alguns... eu gosto de contar causa, né? Quando a gente olha para a forma como a Mastercard se relaciona, eu me relaciono menos com o consumidor final, mas eu me relaciono com ele através de alguém, né? Então, minha relação é B2B2C. E a gente tem um braço muito forte dentro da Mastercard, que cresce, inclusive, mais rápido por uma decisão estratégica do que o nosso core, que é o braço de serviços como um todo, consultoria, uso de dados, plataforma, cibersegurança, e a gente tem evoluído, e eu sei que tem uma turma aí do time de Data and Services aí assistindo, a gente vem evoluindo cada vez mais para acompanhar essa tendência, né? Então, a gente tem recebido dos nossos clientes cada vez mais pedidos de ajuda para construir exatamente isso que você comentou, Garrido. Como é que eu faço um bom lançamento de um produto omnicanal, incluindo no mundo digital, mas que seja contextual, imersivo e que faça sentido para o meu cliente, né? Então, a gente monta essa esteira e a gente costuma chamar de as a service, né? Então, imagina eu criar uma campanha no metaverso as a service, ou criar uma estratégia de lançamento as a service, ou criar uma estratégia de ativação de cartões ou de rentabilização de cartões as a service. Essa é uma frente muito forte que, voltando para o tema dos profissionais, está demandando a gente como empresa buscar novos profissionais com backgrounds cada vez mais diversos, de novas indústrias, de tecnologia. A gente tem videomaker como funcionário, coisa que há 5 anos atrás era impensável, né? Então, são demandas reais. O lado positivo é que elas chegam sempre com esse ângulo de pedindo que seja mais humanizado e que seja contextual para o cliente. Então, o caso que eu quero contar, e aí foi uma iniciativa da Mastercard enquanto marca para posicionamento e experimentação, durante o mês de junho, a gente teve no Decentraland o Pride Plaza. Então, junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. A gente também foi patrocinador na América Latina toda da parada do orgulho LGBTQIA+. E a gente comprou um terreno no Decentraland e falou, pô, legal, agora eu comprei um terreno, fiz uma transação aqui, paguei com o Mastercard, obviamente. E agora, né? E, obviamente, tinha toda uma estratégia desenhada e ajudou muito nessa jornada de aprendizagem, onde a gente foi trabalhar com artistas, com a comunidade, né? Porque não adianta eu, Mastercard, querer dizer o que tem que acontecer ali, né? A comunidade nos disse o que fazia sentido e aí virou um grande espaço de inclusão, debate, né, e discussão sobre os desafios e tudo que a comunidade gostaria de debater ali dentro. Então, a gente teve criação de skin por artistas trans e queer, a gente teve desfile, a gente teve debate, tudo acontecendo ali dentro desse espaço. Posso só fazer uma pergunta? Agora, por curiosidade, eu poderia entrar e participar do seu desfile? Sim. E quanto custa um terreno? Não, quanto custaria? Não precisa ser o seu terreno. É um mercado que está flutuando bastante e eu acho que, inclusive, esse é um caso de uso que é o menos atrativo no momento para explorar. Só para quem não, o Decentraland é um dos metaversos, né? Para quem nunca entrou. Para quem acompanha o mercado deve ter visto aí uma queda vertiginosa, tanto em quantidade de transações, valor de mercado, em torno de uns 80%.
Então é relativo, porque você tem a localização, o tamanho e quem está perto de você. Então um terreno pode custar poucos dólares até alguns milhões de dólares, como ter alguma casa do lado do Snoop Dogg, né? Mas eu posso entrar na sua festa mesmo sem ser convidado. Exato. Aí, nesse caso, é uma praça aberta, como você entrar no Roblox e chegar na praça central, aberta para todo mundo. Um outro case muito legal para sua pergunta, que a gente fez esse no Roblox, e também tem um lado de inclusão, foi durante o Grammy Awards. Então, o Grammy Awards tem um momento icônico, que é o tapete vermelho. E o tapete vermelho não é nada inclusivo. De propósito, porque é desenhado para ser assim, porque é por onde, né, as pessoas que vão participar da festa vão passar. Eu, como observador, gostaria de estar ali e também gostaria de assistir os shows que estão acontecendo ali dentro. Então, o que a gente criou foi um mundo dentro do Roblox que replicava exatamente o que estava acontecendo dentro do Grammy. E qualquer pessoa podia entrar com seu avatar, andar pelo tapete vermelho e quando chegava no centro, a apresentação e o show que estava acontecendo lá dentro do Grammy estava sendo transmitido em alta definição dentro do Roblox. Então, são coisas que permitem que você seja super inclusivo, né? E em contexto, porque a mídia só falava desse assunto naquele momento e trouxe bastante atenção para essa inserção que a gente fez de posicionamento de marca e de foco na inclusão. Eu queria comentar, na verdade, bom, primeiro que é incrível o que a gente já está fazendo, o que vocês já estão fazendo, né? Eu queria comentar um pouco o que o Jorge falou sobre atendimento, inteligência artificial. Eu acho que desde 2018 o mercado financeiro tem usado inteligência artificial e atendimento e tem dado show, honestamente, mundialmente, através do WhatsApp. Acho que mensageria e essa comunicação, quando a gente pensa em personalização, né, como você falou, e essa relevância, acho que vale a pena a gente falar também sobre essa experiência de usuário que o WhatsApp acaba trazendo e que no Brasil, né, na verdade, foi além de qualquer expectativa nossa. E que a gente aposta que essa interação um a um, né, ou essa própria comunidade que já existe dentro do WhatsApp através de grupos, vai ser também um comportamento que vai acontecer no metaverso. Então, assim, vocês foram tímidos quando eu perguntei do Instagram. Se eu perguntar se alguém usa o WhatsApp aqui, vocês não vão levantar a mão? Quem usa o WhatsApp aqui? Mas gente, você obrigada. Perguntou quem pôs filtros, não verdade, que necessariamente verdade. usa o Instagram. Tem que perguntar assim, ó, quem tem tremedeira quando o WhatsApp está fora do ar? Ninguém, porque o WhatsApp nunca fica fora do ar. Mas o que eu ia dizer é o seguinte... Toda a plataforma fica fora do ar. A gente vai sempre trabalhar para nunca ficar fora do ar, porque a gente sabe o quão importante é o WhatsApp no mundo e principalmente no Brasil. Eu queria até dividir com vocês assim, o quanto que esse comportamento de mensagem, que aqui no Brasil a gente vê no WhatsApp, já vê no Instagram Direct também, e já vê no Messenger, mas quanto que esse comportamento está sendo importante no mundo e para a gente ele vai fazer parte enorme da experiência do metaverso. São 240 bilhões de mensagens diariamente que trafegam nas nossas plataformas, nas três, Messenger, Instagram e WhatsApp. E se a gente for pensar na relação entre empresas, que é o que eu queria falar, que o mercado financeiro no Brasil está dando show, mas relação entre empresas e pessoas, são 1 bilhão de usuários no mundo que já trocam mensagens com empresas por semana. Como eu trabalho em negócios e eu trabalho na indústria financeira, tenho muitos clientes que me perguntam e gostariam de saber, né, benchmarks, melhores práticas de outros países. E eu falo, não tem melhor prática em outros países em WhatsApp, porque a melhor prática está aqui no Brasil. Somos nós e principalmente a indústria financeira, além do pequeno empreendedor que está setando essa barra. Então, gente... Eu ia falar um caso de novo. Do pequeno empreendedor, é incrível como o WhatsApp virou a ferramenta principal de venda de muitos negócios, né? Eu estou construindo uma casa e te digo tranquilamente, 80% de tudo que eu fechei até agora foi fechado 100% por WhatsApp. Me manda um vídeo que eu quero ver, me manda o contrato, abre, assina, manda de volta e tudo resolvido. E acho que isso é um pouco daquilo que a gente estava falando de a tecnologia, ela vai ser adotada quando ela é meaningful para a pessoa, né? Quando ela tem um significado e ela resolve uma dor real
E acho que o WhatsApp consegue fazer isso para muitas coisas e por isso esse sucesso todo. Por isso que eu não vejo a hora de ver o WhatsApp no metaverso e como vai ser essa nova interação. Essa é a minha pergunta e a minha dúvida. Como vai ser? Vamos Como saber. vai ser o WhatsApp no metaverso? Vamos saber. Ainda não tenho a resposta. Não tem a resposta. Mas estamos trabalhando para isso. A gente está trabalhando na interoperabilidade de todas as 3 plataformas, né? Enfim, essa é a pergunta, né? Agora, um ponto que eu acho que tanto o Thiago quanto o Jorge falaram, a experimentação, né? Hoje a gente vai ser, do ponto de vista de WhatsApp, eu não tenho dúvida alguma que o Brasil vai ser o grande inovador e o maior experimentador dentro do metaverso. Jorge, eu queria perguntar um pouquinho para você com relação ao VR, a realidade aumentada, quando a gente fala de metaverso. O metaverso é isso? Toda essa tecnologia junto? Não necessariamente, faz parte, né? Faz parte do metaverso, né? Ainda mais hoje, pela questão da acessibilidade, claro, você tem alguns óculos com qualidade bem inferior, você paga R$35, mas você consegue ter uma experiência de imersão. Mas o metaverso não é necessariamente ali você acessar através de um óculos, né? Então, trazer alguns cases aqui do Santander, há um mês mais ou menos, a gente teve ali dentro da Decentraland também, nós construímos ali um espaço da nossa plataforma Santander X, né, santanderx.com, uma plataforma que nós fazemos vários challenges dentro do contexto de Web3, então a gente teve um desafio para startups e scale-ups, né, a gente teve uma premiação, essa premiação foi transmitida tanto no YouTube, como dentro do espaço nosso na Decentraland, e você não necessariamente precisava usar óculos, você pode acessar o Decentraland dentro do seu browser. Então depende da experiência que você quer ter, né? A gente está falando de wearables físicos, wearables digitais. As 1.000 primeiras pessoas que chegarem ali no nosso espaço ganhavam uma pulseirinha, né, via NFT, e isso você coloca na sua wallet e guarda para o resto da vida. Então, nós temos outros cases, né? Somos ali o patrocinador da Liga League of Languages, né, da Liga Europeia e Latino-Americana, banco oficial do time da Seleção Brasileira de Free Fire, né, patrocinamos a Camilota, ainda no mundo de game. Então, faz parte a realidade aumentada. A realidade aumentada, eu acredito que a gente nem sabe, né, quando a gente está usando um filtro que tem realidade aumentada ali por trás, que a gente imagina, né, aqueles aplicativos que você coloca no rótulo de um produto e começa a se mexer, mas a realidade aumentada vai muito além disso daí. Então são componentes que fazem parte desse novo universo, né? Então todas as experiências que nós tivemos, pensando um pouco na inclusão e na questão de nem todos terem condições de acessar, né, um óculos, por exemplo, né, pela questão do preço, a gente tenta ser o mais abrangente possível, né? Nós tivemos também alguns eventos internos em ambientes virtuais, né? Estou vendo nossos parceiros ali da Insight e da VR Glass. Nós fizemos um desafio interno, então focado para engajamento, para desenvolvimento das pessoas, né? Para que a gente consiga, como se fosse um evento, né? Um espaço adicional de evento. Como é que a gente faz isso, né, com um público interno, sem saber que se todos ali teriam o device adequado para conseguir fazer esse tipo de acesso? Então, são temas que com o tempo, né, da mesma forma que hoje o celular é muito mais acessível, né, antigamente ele era um ativo na bolsa, né, ou uma linha telefônica, eu acredito que com o tempo isso vai se resolver e aí vai potencializar tanto o uso de VR como realidade aumentada e outros wearables, né? A gente já tem hoje componentes que replicam sentimento, cheiro, calor, né? Então isso aí vai ser o futuro e eu acredito que nessa década a gente vai estar explorando um pouco mais, né, desses componentes. Muito bom. Quer complementar? Eu ia complementar, na verdade, quem sou eu para complementar sobre tecnologia, que é a autoridade, mas eu queria fazer um comentário que é justamente esse ponto de realidade aumentada. A gente tem hoje 400 mil pessoas desenvolvendo realidade aumentada dentro da nossa ferramenta, que é a Spark AR. Eu queria uma curiosidade, que mais da metade se declara latino-americano e mulheres, o que me deixa muito orgulhosa de ver tantas mulheres em tech nessa área. E um lançamento que a gente fez também, a gente começou a testar em maio já, né, os colecionáveis no Instagram, que é justamente como o NFT entra dentro do Instagram de uma forma reconhecível, fazendo uma atribuição para o criador e para o dono. E eu estou muito feliz de dizer que isso está sendo rolado para o Brasil. Está chegando no Brasil os colecionáveis de Instagram, a gente vai conseguir ter uma camada de brilho, você vai reconhecer um NFT, você vai ter acesso à informação desse NFT, isso vai ser monetizado
pelo criador, tanto para que ele possa vender o NFT, como depois para o proprietário poder usar esse display de NFT no seu perfil. A gente expandiu para 100, a gente testou nos Estados Unidos em maio, a gente expandiu para 100 países, no Brasil chega agora. A gente espera com isso que, exatamente como você falou, Thiago, a gente, não sei se foi o Thiago agora, me confundi, mas Tem enfim. problema. A gente usa um filtro do Instagram, brinca com o filtro do Instagram, não se dá conta que é a realidade aumentada. Eu acho que trazendo o colecionável para o Instagram no Brasil, nesse momento, a gente dá um passo importante para a monetização disso para criadores e também para a disseminação desse comércio digital. Só um comentário, né? Você falou de NFT, né? Então, acho que nem todo mundo sabe, né? NFT, na verdade, é um ativo, né? Um token imutável dentro da blockchain, né? E ele não serve só para, né, você ter na sua carteira aquelas imagens bonitinhas que, no fundo, são obras de artes virtuais, né? Então, ontem nós tivemos aqui a palestra do nosso Head de Open Finance, né? O Jaime Chataki, falando sobre um desafio da Febraban, do Lift Challenge, né? Falando sobre o real digital, sobre tokenizar uma propriedade de um imóvel, uma propriedade de um automóvel. Então, no curto prazo, a gente vai ter as nossas propriedades, os nossos contratos registrados na blockchain como um NFT. Né? Então, e isso vai dar uma facilidade gigantesca. Da mesma forma que você faz um Pix, você vai conseguir 9 horas da noite, sem depender de grade de horário bancário, conseguir transacionar um veículo, né, sem ter que ir num local físico para assinar. Né? Então, o NFT é uma oportunidade gigantesca, né, dentro do contexto de blockchain. Claro, blockchain, quando a gente fala de blockchain, a primeira mentalidade que vem é a questão da criptomoeda, né, que de fato é o que começou a ser explorado, mas é um universo novo, totalmente diferenciado. Né, e os bancos estão no jogo. Né? A gente recentemente, o nosso presidente, que vai inclusive falar hoje aqui, ele comentou que nós já vamos começar a transacionar, né, criptoativos dentro das nossas plataformas. Então, NFT é um mundo de oportunidades que a gente ainda precisa explorar, né, Tiago? Já que você foi para NFT aqui, vou contar mais um caos, então. NFT é um tema bastante polêmico, né, porque muita da atenção da mídia estava focado no valor da arte, né, então quando, né, artistas, jogadores começaram a comprar e aí começou essa discussão sobre valor, e tem o seu valor, né, quando você pensa em colecionáveis, em arte. A arte tem o seu valor quando está numa galeria, ela também tem o seu valor quando ela está em formato digital. Quando você pensa em colecionável, eu colecionei de tudo que você imaginar e chegava num ponto, quando você estava ali com seus amigos, o teu colecionável, né, que era mais raro, tinha mais valor numa troca eventual. Então, é a mesma coisa no mundo digital. Agora, puxando um pouco mais para os lados de caso de uso, né, e eu falei muito de experiência no começo, o que a gente tem explorado no mundo de NFTs tem alguns ângulos. Né? O primeiro é, óbvio, dar acesso a comprar NFT da forma mais simples, que eu comentei no início. Né? Então, Coinbase, OpenSea, Mintable, todas essas plataformas, a gente trabalhando com eles para que a compra dos NFTs tenha uma experiência como é hoje, uma compra online com cartão. Né? No começo, essas plataformas não aceitavam, mas a gente começa a ter também casos de uso de prova de presença, né, Proof of Attendance Protocol, onde você, quem esteve aqui, por exemplo, um exemplo real. Ontem a gente estava aqui julgando o pitch competition aqui do Bruno Diniz lá embaixo no térreo, e o troféu dos dois ganhadores é uma NFT. Fizemos NFT. Aquilo é uma prova única. Temos a exposição de NFT aqui no terceiro andar também, por favor. Legal. Três artistas expondo NFT. Exato. Então ali é uma prova única que pertence ao founder daquela startup de que ele ganhou esta competição. Imutável, né, intransferível, somente caso ele queira. E agora ele vai poder exibir esse prêmio no Instagram. Exatamente, vai poder subir a NFT dele no Instagram. Perfeito. Que é, inclusive, a vitrine, né? Então é exatamente o objetivo. Então, prova de presença ou prova de alguma coisa, certificados, então todo o tema de certificado de conclusão, também a gente dentro da Mastercard, a gente tem usado muito, então todos os webinars, treinamentos, os certificados estão sendo emitidos em formato de NFT. E um case que eu gosto bastante, porque ele tem um contexto na jornada de um cliente, a gente fez no México, que está alinhado com a nossa estratégia de marca multissensorial. Então, a Mastercard já lançou o Sonic Brand, tem o perfume,
tem o sabor. Então a gente tem trabalhado muito forte nesse tema multissensorial e como parte dessa estratégia a gente criou 2 restaurantes Priceless, um em São Paulo, no Shopping Light, convido todo mundo a conhecer, é um restaurante aberto, comercial, e um no México. No Dia das Mães do México, a gente soltou um site nosso, onde tinham algumas NFTs que a gente criou em colaboração com a Rainbow Lobster, que é uma agência famosa lá no México. E quem comprasse aquele NFT teria acesso ao jantar com a mãe no restaurante, que era super concorrido, com um menu exclusivo que nenhuma outra pessoa poderia comprar, né, que traz o conceito do Priceless. Então são cases como esses que a gente entende que fazem sentido, não só o NFT pelo NFT, mas sim que tenha um significado por trás, um benefício por trás. É isso, obrigada. Alguém quer deixar uma mensaginha, por favor, porque a gente está aqui no nosso Eu queria falar esgotado. uma palavra que a gente acabei não falando, me passou, mas assim, eu queria falar muito sobre a economia dos criadores, que para a gente é um dos grandes pilares do metaverso. Hoje, para vocês terem uma ideia, 96% dos usuários do Facebook e Instagram seguem um criador. Os criadores, para a gente, vão ser a grande mola propulsora, e é por isso que a gente está intensificando a adoção de tecnologias de Web3 para poder monetizar a criação deles nas nossas plataformas. Então, para as marcas e para a economia, a gente sem dúvida acredita que os criadores vão ser a próxima onda dessa grande revolução, dessa nova internet que vai ser o metaverso. É o novo segmento do gig worker, agora vamos ter os creators. Os criadores. Né? E o Brasil é uma potência, né? O empreendedorismo do Brasil passou para o universo digital com os criadores de conteúdo. Jorge, quer deixar uma mensagem, por favor? Bom, queria agradecer, Denise, Duda, Thiago, um prazer, agradecer a todos os presentes aqui. Quem quiser me achar ali no LinkedIn, Jorge Garrido, vai ser um prazer a gente se conectar. Minha mensagem final é que a gente acredita nesse novo mundo, né? Como a Duda falou, a gente precisa se envolver, existem alguns riscos, mas a gente precisa juntos se unir. O Brasil tem um grande potencial, né? Os mercados aqui representados são os que mais investem em tecnologia no mundo, então é uma oportunidade única. É uma oportunidade única e o conhecimento nunca é demais, né? Então fica o convite aqui para que todos busquem por esse conhecimento, a gente fazer uma grande rede de colaboração dos criadores, dos usuários e tudo mais, tá? Prazer grande estar por aqui. Gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês.